Sabe aquela ressaca terrível que bate quando você termina uma série maravilhosa e sente que nada mais no streaming vai preencher aquele vazio? Eu descobri meio que um antídoto. Eu reuni as maiores séries da atualidade, na verdade, as que eu gosto mais. Com a minha estante de livros, né, fiz esse comparativo e encontrei algumas obras literárias que têm exatamente a mesma vibe, a mesma atenção também e o mesmo drama. Se você tá com saudade de True Detective, Fleabag, Black Mirror, enfim, pega o papel e caneta, porque a sua lista de leituras do ano vai dobrar agora. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nanda Alfig e hoje eu vou indicar livros que têm a mesma vibe da sua série favorita. Bora lá? Se você é o tipo de pessoa que ama disputas de terras, impérios familiares, especulação imobiliária também e muito sangue, provavelmente você já deve ter assistido a Yellowstone ou as suas séries derivadas, que são as 1883 e 1923. Essa sequência acaba narrando a turbulenta jornada da família Dutton, do Tennessee até Montana, na região de Yellowstone, onde eles acabam buscando se estabelecer, né, e construir o rancho que se tornaria o lendário Yellowstone Ranch. No meio dessa história, né, de suas antecessoras, a gente acompanha muitos conflitos de terras. A gente encontra ali, né, no começo, né, em 1883, eles eram imigrantes em busca de paz e de um lar, né, também, né, um lugar para eles terem ali tranquilidade, percorrendo caminhos que são perigosos, né, isolados ali no centro dos Estados Unidos, né, o Velho Oeste ali. E aí, nessa trajetória, a gente vê alguns embates, né, com alguns povos indígenas, principalmente, né, que eram os primeiros habitantes da região, né, igual aqui no Brasil e outros lugares. Além de muita religião também, que acaba aparecendo ali, né, em alguns misticismos, né, e também tem diversos conflitos interpessoais, né, entre famílias e brigas de terras. E aí, pensando nessa temática, eu quero sugerir o primeiro livro, que é o Dona Bárbara, ou Dona Bárbara, né, escrito no início do século passado, na década de 20, mais ou menos, pelo escritor venezuelano, o Rômulo Gallegos. E teve uma tradução, a primeira tradução, ela foi feita pelo incrível Jorge Amado. E eu senti, assim, quando eu li, eu senti um pouco de Jorge Amado aqui, sabe? Parece muito com as histórias do escritor brasileiro, assim. Eu acho que quando ele fez essa viagem até a Venezuela e acabou pegando esse livro do Rômulo para traduzir, eu acho que ele deve ter se identificado, então eu gostei muito. Bom, e o que é essa história? Essa é uma história que é latino-americana, né, bem raiz, sobre conflitos rurais, que é ambientado, né, como eu disse, na Venezuela. E ela tem a mesma energia ali da família Dutton, sabe? Esmagando rivais para poder manter o domínio sobre algumas planícies que são vastas, lindas e, enfim, é como se fosse um personagem, né? E é liderado também por figuras que acabam operando ali por cima da lei, né? Então, ali eles têm a própria lei. Então, de um lado, a gente tem a Dona Bárbara, né? Que é uma mulher imponente, dominadora e muito misteriosa. E do outro, a gente tem o Santos Luzardo, que é um jovem, né? Da família rival ali, que tenta retomar as terras da sua família. Há também alguns conflitos, né, envolvendo ali os peões, né, as pessoas que trabalham para essas famílias, né, para esses poderosos, que é muito interessante também, né, que acaba fazendo parte ali de toda essa narrativa, né. E é uma leitura muito boa que eu fiz há pouco tempo, com a qual eu acabei me envolvendo bastante, apesar de eu não estar numa época muito boa da minha vida, eu acabei conseguindo concluir o livro com tranquilidade. E além disso, eu aprendi muito sobre a cultura rural, né, e também apreciar a beleza natural da região ali por meio do livro, que é uma região amazônica, né, então a Venezuela ali faz fronteira com o Brasil. E eu acredito que vocês também vão gostar desse livro, né, e por coincidência eu li esse livro enquanto assistia a 1883, né, e alguns trechos de Yellowstone também, né, eu assisti com meu marido. E aí, por isso que eu acabo fazendo essa comparação, porque quando
quando eu estava assistindo, eu estava lendo, né, e eu vi muitas semelhanças ali. E, bom, a minha outra indicação agora é O Torto Arado, que enquanto o Yellowstone acaba focando muito nos donos ali do poder, esse livro do Itamar Vieira Júnior, ele acaba explorando profundamente ali, as gerações, né, de famílias, né, que são atreladas ao trabalho rural. Né, a herança do campo, as brigas mortais, né, e também essa exploração de quem trabalha e acaba sangrando nas terras, né, acaba alimentando a terra com o próprio sangue. E existe também muita disputa territorial, né, e muito misticismo envolvido aqui. É um livro que eu acredito que dispensa apresentações, né, já que virou um clássico contemporâneo da literatura nacional. E ele é recomendado fortemente em todos os lugares. Inclusive, eu tenho até um vídeo falando sobre ele aqui no canal, bem antigo. E um detalhe que eu quero acrescentar aqui é que no roteiro original desse vídeo eu acabei colocando Pachinko, que tem muito a ver também com essa história de conflitos de gerações, né, terras. Mas como eu ainda não concluí o livro, né, mas eu assisti a série completa, eu vi que o contexto ele é muito parecido. Então, eu ainda, né, não me aprofundei no livro, mas eu quero adiantar que essa indicação aqui, já que a história, né, ela tem muita relação também com o povo e o seu país, né? Não só esse conflito de terra que eu falei, né? Ele é muito transposto em Pachinko, né? E também fala muito sobre especulação imobiliária também, que em Yellowstone, logo na fase futura, vamos dizer assim, na fase mais recente de Yellowstone, a gente tem também especulação imobiliária, assim como a gente tem em Pachinko. E essas foram as indicações do Yellowstone. Agora, para quem ama Sex and the City, gosta muito de moda, de crônicas urbanas, de dilemas modernos, né, e alguns escândalos amorosos, eu tenho algumas indicações, que são Eu Não Tenho Culpa que a Vida Seja Como Ela É, do Nelson Rodrigues, a biografia da Vivienne Westwood e o último, que é o E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura. Em Sex and the City, a Carrie Bradshaw, que é a personagem principal, né, nossa protagonista, ela vive em Nova York com suas outras 3 amigas, e ela tem uma coluna no jornal onde ela escreve sobre amor, ela escreve sobre o sexo, principalmente, e a cidade. Assim como o Nelson Rodrigues, né, que era um mestre da crônica urbana, especialmente da crônica escandalosa da burguesia carioca. No livro Eu Não Tenho Culpa que a Vida Seja Como Ela É, a gente tem diversos contos e crônicas, né, que foram retiradas ali da coluna dele em um jornal carioca, que eu não consigo lembrar o nome agora, né, que era da década de 50. E o livro ele traz muitos escândalos, né, traz muitas traições, e traz todos esses problemas da burguesia, né, White People Problems, que são histórias interessantíssimas, e eu falo um pouco mais sobre esse livro no vídeo sobre contos, que é o anterior a esse. Agora, já a biografia da Vivienne Westwood, que eu comentei aqui, eu li no Kindle, né, ele acaba entregando tudo sobre moda, né, e sobre a resiliência da estilista, né. A Vivienne Westwood, ela foi uma estilista que mudou não só o vestuário, né, com as suas peculiaridades, né, mas também a cultura pop. Então, ela se atrelou muito à música, né, e aos artistas, principalmente os renegados, né, da cena punk, né, todo o movimento punk na década de 70. E ela trazia toda essa vivência feminina também para os holofotes, né? Toda essa sua resiliência que eu comentei. Porque antes a Vivienne, ela era uma professora, né? E aí acabou virando uma estilista, acabou se tornando uma grande estilista. E ela foi muito além do seu tempo, né? Ela acabou deixando essa vida familiar, né? De dona de casa, para poder empreender. Ela acabou focando no próprio sonho, né? Na sua criatividade também. E no ativismo ambiental. Então, eu até posso trazer um pouco mais sobre essa autobiografia aqui no canal. Eu devorei esse livro em poucos dias, na época que eu li. Foi um dos livros que também me incentivou a voltar a ler, né? Não sei se eu falo sobre ele em algum vídeo, mas caso não, eu trago o vídeo aqui. E a grife, ela da Vivienne Westwood, ela é super comentada na série e ela é usada pela Carrie em diversos episódios. Se você assistiu o primeiro filme que saiu da série, né, você vai se lembrar desse vestido aqui que eu vou colocar aqui na tela,
que é um vestido do casamento dela. A próxima indicação para quem ama Sex and the City não é só sobre moda, né, ou relacionamentos. É o livro que, se a Carrie tivesse lido, ela não teria precisado pedir dinheiro emprestado para Charlotte para não ser despejada da casa, do apartamento dela. A personagem, ela acabou eternizando essa ideia de preferir ver o seu dinheiro ali pendurado no armário, né, e gastar dezenas de milhares de dólares em sapatos que ela amava. Inclusive, há um episódio em que ela entra, né, em pânico quando ela percebe que ela não tem dinheiro para dar entrada no próprio apartamento, depois que ela teve um término conturbado, né? Quem é que lembra dessa cena? Bom, a série, ela mostra esse consumo, né, como um curativo, como um mecanismo ali de defesa, né, e até mesmo uma terapia para poder lidar com algumas frustrações amorosas, tédio, até mesmo ansiedade. E o livro E Se Eu Parasse de Comprar, da Joana Moura, ela questiona justamente essa compulsão, né, trazendo uma crítica super inteligente e atual, como se fosse também uma autobiografia. A Joana Moura, ela é uma publicitária e ela criou um blog chamado O Ano Sem Zara, entre 2010 e 2012. Se vocês acompanham essas blogueiras de moda, né, do início da década de 2010, provavelmente vocês devem conhecer ela ou já ouviram falar desse blog, mas enfim, ela era famosa nessa época, né? Então, ela acabou endividada, né? Ela prometeu para si mesma que ela não gastaria dinheiro com absolutamente nada, nem com calcinha, em um ano. E todos os dias ela postava o seu look do dia no blog, né? Então ela mostrava o que ela tinha no guarda-roupa e ela fazia essas variações ali criativas, né? Mostrando formas diferentes de usar as mesmas peças. E o livro, como eu falei, ele é autobiográfico e eu achei ele muito interessante, porque ele é bem leve. Ele conta bastante sobre a sua própria experiência, né? Como desde o endividamento, né, pelas roupas que ela gastava, até a criação do blog. Então, assim como a Carrie Bradshaw, ela tem a sua coluna no jornal. Outra série que eu amei demais, que eu devorei ali todas as temporadas, foi True Detective. E se você é fã de True Detective, você sabe que o foco ali não é só descobrir quem que é o assassino ali da temporada, né? A genialidade dessa série, ela tá em mostrar o esgotamento mental dos detetives, né? Que a gente acaba acompanhando, né, que são diferentes detetives nas temporadas. Então, a gente vê que muitos deles são decadentes de alguma forma. A gente vê a moralidade, né, que muitas vezes ela acaba sendo distorcida, né, e aquela atmosfera bem densa, né, onde o ambiente ele parece tão doente quanto as pessoas que poderiam ser normais. Para recriar essa exata sensação da série, né, eu não escolhi um livro, mas eu escolhi 2 livros diferentes aqui. O primeiro, para quem ama acompanhar a degradação da mente humana de um criminoso, por exemplo, em Crime e Castigo, do Dostoiévski, a gente tem muito disso. E é claro que eu não deixaria algum russo de fora desse roteiro, né? Eu sempre acrescento algum russo. E em Crime e Castigo, a gente acompanha o jovem Raskolnikov, que ele acaba cometendo um crime, ele é um estudante, e ele recebe dinheiro da mãe, da irmã. Ele acaba cometendo um crime, justamente por questões de grana e era uma pessoa que achava uma outra pessoa detestável. E esse livro ele é um jogo psicológico, né, de um homem que está tentando justificar o que é injustificável, né, que é o crime. Então, enquanto ele é caçado ali pela própria culpa e pela polícia, né, nas ruas sujas e frias de São Petersburgo, na Rússia. No livro a gente tem a mesma vibe e essa decadência moral que a gente vê nos suspeitos e também nos detetives da série. Então eu acho que faz total sentido com True Detective. Fechar com chave de ouro dessa questão ali de suspense, desse submundo, eu quero sugerir aqui a mestra dos detetives, que é a Agatha Christie, que ela escreveu um dos livros policiais que eu mais gostei da minha vida e que me explodiu a mente de uma forma que eu não sei nem
nem falar aqui, não sei nem descrever. Eu tô falando do livro E Não Sobrou Nenhum. Sabe aquela paranoia que tem muito na série, de que o mal ele tá sempre perto, de que você tá isolado e que também você não pode confiar em ninguém, nem quem, né, tá investigando crimes com você? Esse livro, ele é um mestre nisso. A gente acompanha 10 pessoas que são convidadas a passar um fim de semana numa mansão em uma ilha. Pouco a pouco, né, as pessoas elas vão morrendo de alguma forma muito suspeita. E que acaba seguindo também meio que um poema, né, sobre 10 soldadinhos colado em todos os quartos. E eu duvido que você descobre quem que é o assassino nessa história. É um livro que ele tem como foco, né, o isolamento, né, o mistério também, que a Agatha, né, mestra nisso. E também esse terror psicológico, né, de saber que a morte ela tá rondando, mas sem ter, né, para onde correr. Esse livro tem uma minissérie, acho que da BBC, aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Eu li o livro e depois... Desculpa, tô perdendo a voz. Bem que eu pedi uma pastilha. E depois eu assisti essa minissérie e eu achei muito parecida, assim. Tem um detalhe ou outro que muda na minissérie. Mas, assim, claro que eu vou sempre recomendar o livro, porque o livro... tem uma experiência muito diferente, uma experiência muito melhor e vale muito a pena. E tem muito a ver também com o True Detective, com essa possibilidade de você ser o detetive também. Eu amei. Agora, se você deu risada ou se sentiu péssimo ou péssima por estar rindo e depois foi chorar assistindo a Fleabag, eu tenho exatamente o que você precisa ler. A genialidade da personagem, né, da Fleabag, é esconder o luto, principalmente a solidão, né, e a sensação de que ela é um completo desastre, usando muito na série o cinismo e a ironia. E na literatura, alguns livros da minha estante, eles traduzem tão bem essa inadequação feminina, quanto essas 3 obras que eu vou falar, que são Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e Não Pise no Meu Vazio, da Anna Sui. Em Fleabag, a gente acompanha uma protagonista que ela é bem ativa sexualmente, e isso acaba sendo um problema para ela. Ela sofre muito por um luto recente, ela acaba perdendo uma pessoa que ela gosta muito, que ela ama. E ela vive numa família totalmente caótica. Além disso, ela tem alguns relacionamentos assim, que são bem desastrosos. É uma série bem curtinha, curtíssima mesmo, mas que tem muita profundidade, tem muita ironia, beleza. Ela tem algumas risadas gostosas também e alguns questionamentos bem interessantes. E, claro, muito drama também. Se você quer, né, a intensidade de uma mente caótica, genial e até mesmo indomável, vai de Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que essa seria a minha primeira sugestão. A Clarice, ela tinha uma particularidade na sua escrita, que era o fluxo de consciência, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Eu levei um tempinho para me acostumar. E é a mesma sensação, né, na série, é a mesma sensação da gente ouvir a protagonista da Fleabag narrando ali os seus pensamentos mais absurdos e verdadeiros ali, sem filtro nenhum, né? E quebrando a quarta parede, que eu amo, que ela sempre dá aquela olhada assim, sabe, como... Tipo, vocês estão vendo o que eu tô vendo, sabe? É muito bom. E eu confesso que eu tive uma dificuldade no começo da leitura desse livro, né? Como eu falei, por conta do fluxo de consciência. Mas ao longo da história eu fui apreciando a narrativa, né? Então, Perto do Coração Selvagem, ele é o primeiro romance da Clarice. E eu comecei com o primeiro dela, né? O primeiro livro que eu li dela foi esse primeiro romance. E aqui a gente acompanha a Joana, desde a infância órfã dela, no internato, até a sua vida adulta, né? Então, a gente vê essa busca pela identidade, né? Pela liberdade, a impulsividade e rebeldia também, né? Que acaba quebrando alguns padrões da época. Mas se você quer entender aquela sensação de sufocamento
e também de não se encaixar no que esperam de você aos seus 30 anos, mais ou menos, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, ele é uma leitura meio que obrigatória para isso. Ele é uma história que é visceral, é dolorosa, mas ela é narrada com uma acidez que lembra muito o tom da série. E assim como a Fleabag tenta se encontrar, né, e lidar com as cobranças do mundo atual, a Esther, que é a protagonista do livro, ela sofre com algumas pressões e expectativas da sociedade da década de 50. Ela se sente completamente sufocada, né, ao ter que escolher entre seguir uma carreira de sucesso, né, e aceitar o seu destino tradicional esperado para as mulheres daquela época, que era, né, o casamento, né, e a vida de donas de casa. E é desse sufocamento que a gente mergulha na experiência da depressão. A gente vê esse sentimento de solidão muito na protagonista de Fleabag, mesmo quando ela está cercada de pessoas ali. E já que a gente está falando sobre esse sentimento de sufocamento e de tentar preencher uma falta que parece não ter fim, é algo que a Fleabag tenta fazer o tempo todo, né, com sexo, né, e caos, principalmente, eu quero sugerir um terceiro livro para fechar essa nossa sequência, que é o Não Pise no Meu Vazio, da psicanalista e escritora Anna Sui. E diferente de um romance tradicional, que eu só indiquei romances por aqui, esse é um livro de poemas e reflexões que são um pouco mais curtas. A Anna Sui, ela fala sobre o fato de sermos pessoas incompletas que se descompletam, ainda mais quando a gente entra em contato, né, com o outro. Se em A Redoma de Vidro a gente vê a dor como uma prisão, em Fleabag a gente vê o vazio mascarado pela ironia, né? Em Não Pise no Meu Vazio, a gente encontra uma espécie de conforto. A obra, ela mostra pra gente que é justamente o nosso vazio que nos dá espaço para inventar a vida e também para poder colocar os nossos limites. É uma leitura que é linda, é uma leitura super rápida também, mas muito, muito, muito profunda. Saindo do drama pessoal e indo direto para o colapso da realidade e da ficção científica, bora de Black Mirror. Vou até acrescentar outra aqui, que não estava no roteiro, que eu acho que faz muito sentido, que é a Love, Death and Robots. Bom, a série Black Mirror ou Love, Death and Robots, elas são famosas, né, por apresentar algumas distopias bizarras. O terror real dessas duas séries é como eles mostram o nosso esgotamento mental, né, quando tem humanos na história, né, e a perda do controle diante da tecnologia. E não, eu não vou ficar falando de 1984 aqui não, tá? Aliás, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal só sobre cansaço moderno, sobre esses pensamentos, né, em relação ao trabalho, cansaço, onde eu cito a Sociedade do Cansaço, eu cito a Metamorfose, a Morte de Ivan Illich, enfim. Se você parar para pensar, a exaustão que está nesses livros, né, eles debatem a verdadeira semente para qualquer base ali de episódio de Black Mirror ou Love, Death and Robots. Vale a pena conferir esse vídeo, né, depois desse aqui, que eu vou deixar o card aqui em cima. Mas voltando agora para ficção científica, né, eu separei algumas indicações que eu acredito que sejam indicações muito interessantes. Para entender a base de tudo sobre controle da sociedade e de manipulação do tempo, você precisa ir para os clássicos. E eu quero indicar alguns aqui que são o Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, e O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, que eu tenho aqui. Esses dois escritores, eles são meio que os pais, né, desse tipo de distopia. Então, se você quer o lado trágico do avanço científico, onde a gente se pergunta até onde a ética permite mexer com a mente humana, eu tenho outro livro aqui para indicar, que é o Flores para Algernon, e que vai destruir, provavelmente, emocionalmente, na mesma medida que os episódios mais tristes de Love, Death and Robots, e até mesmo de Black Mirror, no caso, né? Então,
O primeiro que eu quero começar é O Admirável Mundo Novo. A grande sacada desse clássico, né, da literatura em relação à ficção científica é que a distopia dele, ela não é uma distopia feia, escura, cheia de guerras, igual a gente costuma ver, né, em séries, filmes e outros livros. Pelo contrário, ali todo mundo é meio que feliz, né? Então, é uma felicidade que é meio esquisita. Então, ela é criada em laboratório, à base de pílulas e alienação e consumo desenfreado. O livro, ele te mostra que o pior controle não é aquele feito pela força ou pela dor, sabe? Mas sim pelo excesso de prazer, o excesso de conforto, né, e distrações. É exatamente a crítica que a série faz sobre como a gente entrega a nossa liberdade e os nossos dados em troca de telas brilhantes, né, e de comodidade. Inclusive, Admirável Mundo Novo me lembrou até de uma outra série, que é a série Pluribus, que foi lançada no fim do ano passado, não sei se vocês se lembram, a história é um pouco parecida. Tem um vídeo aqui no canal contando a história dessa série e o quanto eu gostei dela. Bom, seguindo aqui com nossas indicações, já em O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, ele vai brincar com essa própria estrutura da realidade. Então, imagina uma corporação que existe fora do tempo e eles ficam alterando pequenos eventos no passado e também no futuro, né? Justamente para eles viajarem no tempo, para poder evitar algumas tragédias. Parece que é o uso perfeito ali da tecnologia, né? Só que o livro, ele joga na nossa cara o dilema moral perfeito, que é: se uma máquina ou um sistema apaga todos os nossos erros e sofrimentos, eles também apagam a nossa capacidade de evoluir. E esse livro, ele é o puro suco dos episódios em que a tecnologia tenta consertar a vida humana e acaba estragando o livre-arbítrio na série, né? Então, se você, a pessoa que gosta do lado emocional da série, né, que tem algumas pedradas, como os episódios como o San Junipero, que acho que é o mais famoso, né? Você precisa ler Flores para Algernon. Essa é a história do Charlie, que é um homem com uma deficiência intelectual bem avançada, que ele passa por um procedimento, né, um experimento científico que é revolucionário ali para se tornar um gênio. O livro, ele é narrado em primeira pessoa, através dos diários do Charlie, né, os diários dele, e a gente acompanha a mente dele evoluindo. E eu achei até um pouco incômodo no início, né, os textos com alguns erros ortográficos, sem pontuação, né, e também chegando ali mais para frente, né, a gente vê que fica um pouco uma leitura muito mais rebuscada, cheia de termos diferentes e tal. Só que a genialidade, ela tem um preço, né? E ela traz, né, nesse preço a solidão, né, num combo. E ele começa a perceber a crueldade da ciência e também, principalmente, a crueldade das pessoas, né, ao redor dele. É um livro que ele questiona o preço de você alterar a mente humana em um laboratório, né? Ele também deixa a gente refletir sobre a vida e as relações humanas por horas, né? Depois que a gente encerra aqui a última página. É uma ficção científica com um toque de drama, em uma história muito bonita, que eu achei bem, bem bonita. E, bom, e aí, vocês gostaram? No roteiro eu coloquei muito mais séries e livros, mas esse vídeo ficaria muito longo, ficaria muito maior do que ele já tá. Então comenta aqui qual série você quer ver, alguma indicação, ou se você concorda ou não com as minhas dicas e as minhas sugestões aqui. Bora continuar esse papo nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!